Parabéns, Marcão, parabéns, estreou muito bem. Você conseguiu sair de um primeiro tempo legal para um segundo tempo desastroso. Já estreou com o pé esquerdo fazendo uma cagada gigantesca. Parabéns. Fala aí, Tricolor, esse é a opinião do jogo, né? De Vasco 1, Fluminense 1, nesse domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo onde o Fluminense tinha possibilidade de terminar a rodada no G4 em caso de vitória, mas que por alguns erros individuais e principalmente erros do técnico Marcão comprometeram o que seria aí 3 pontos do Fluminense, iriam alçar o Fluminense de volta ao G4, grupo ali que se classifica direto para Libertadores, e ainda ajudaria ainda mais a afundar o Vasco na zona de rebaixamento, né? Mas o que aconteceu foi que o Fluminense jogou um primeiro tempo, até um bom primeiro tempo, e no segundo tempo, sabe, abdicou de jogar. Preferiu tentar controlar um resultado irrisório de 1-0, um resultado totalmente aberto, ao invés de continuar fazendo o que havia feito no primeiro tempo, que era atacar. Para a gente entender o que aconteceu nessa partida de hoje, né? É bom a gente separar os dois tempos, que foram dois tempos assim completamente distintos, diferentes. Pareciam até que eram dois treinadores diferentes, né? Parece que no primeiro tempo era o Marcão modo Diniz, né? E no segundo era o Marcão, sei lá, modo Ricardo Dubski, né? Que nem o Odair, né? Apesar de todas as críticas aqui, eu acho que o Odair cometeria tantos erros como o Marcão cometeu nesse segundo tempo. Pois bem, vamos lá. Fluminense abriu o placar do jogo logo no início do primeiro tempo. Uma bela jogada ali, uma troca de passe. A bola chegou no Igor Julião pela direita. Ele fez um bom cruzamento, levantou a bola lá no segundo pau. O Egídio bateu cruzado. A bola desviou no zagueiro do Vasco ali, rebateu nele e voltou nos pés do Wellington Silva, que teve o trabalho só de escolher o canto e marcar, fazer 1-0. O Fluminense mandou no primeiro tempo, teve boas oportunidades criadas, inclusive para matar o jogo. Eu destaco também a bola do Michel Araújo, que saiu cara a cara com o Fernando Miguel e tomou a decisão errada. Ali, ou era para ele tentar dar uma cavadinha no goleiro, ou fazer o mais simples, que era rolar para o Marcos Paulo, que estava sozinho chegando. Fatalmente faria o segundo gol ali e provavelmente mataria o jogo. Ali, fim de papo, talvez seria ali o início de uma goleada do Fluminense sobre o Vasco, que não jogou. O Vasco não jogou no primeiro tempo, bateu muito o Vasco durante todo o jogo, mas especialmente no primeiro tempo. Assim, abriram a caixa de ferramenta e a arbitragem omissa, na minha visão, sem critério nenhum, deu o cartão amarelo pro Wellington Silva numa jogada boba, né, numa falta boba, e depois no lance, num carrinho duro, aplicou o cartão amarelo também, ou seja, sem critério nenhum. A arbitragem do Rodolfo Task Marques, né, acho que é esse o nome dele, que apitou o jogo. E o Fluminense no primeiro tempo teve chances, cara, teve chances de matar o jogo. Citei essa
do Michel Araújo, que deu mole não ter tocado. Mas o Fluminense fez um bom primeiro tempo, cara. Assim que acabou o primeiro tempo, eu tava assim, já pronto para, já tava pensando que eu ia falar, né, em caso de vitória na live, que o Marcão havia evoluído como treinador, que ele conseguiu pegar aquele estilo do Diniz e equilibrar. O Fluminense não passou por grandes apertos no primeiro tempo. O único problema do primeiro tempo, na minha visão, foi ali questão da indefinição, né, dos dois homens de marcação do Fluminense, que foram o Hudson e o Yuri. A escalação do Marcão com o Yuri, eu não entendi. Acho que ele deveria ter entrado com o André, mas dei aquele crédito, né, para ver o que o Marcão havia treinado, né, com o Yuri, para ver o que o Yuri iria executar naquele time. E foi assim, o Marcão tentou emular no Yuri o que o Dodi e o Martinelli vinham fazendo, né? E não dá, o Yuri não tem técnica nenhuma para sair jogando, entendeu? A função do Yuri é aquele famoso cão de guarda. A função do Yuri é marcação. Ele vai, o máximo que o Yuri consegue é um passo para o lado e um passo para trás. E o Marcão tentou colocar o Yuri ali como um segundo volante, meio, sabe, meio armador, como para carregar o time mesmo, para fazer transição, coisa que o Dodi e o Martinelli vinham fazendo, mas não teve êxito, logicamente, porque o Yuri não tem essas características, né? Primeiro erro do Marcão, mas até aí não tinha comprometido. Tinha ali alguns erros de passe bobo, um meio campo um pouco inofensivo, mas o Nenê estava segurando bem ali. Eu achei, por falar em Nenê, uma boa partida do Nenê, até aonde deu, né? Até onde ele teve gás. Mas essa segunda parte do Nenê eu vou falando mais pra frente, que foi no segundo tempo. Mas no primeiro tempo eu gostei bastante do Nenê, se movimentou bem, conseguiu ali dar um certo ritmo ao time do Fluminense e estava bem na partida. O Fluminense terminou bem o primeiro tempo. Como eu estava dizendo, eu já estava me preparando para elogiar o Marcão, entendeu? Em caso de vitória, eu tinha prometido na sexta-feira que faríamos uma live, que a opinião do jogo seria em live, mas o Fluminense não nos proporcionou essa alegria, né? O Marcão aí quis estrear com o pé esquerdo, reestrear com o pé esquerdo, né? Pois bem, primeiro tempo, como eu falei, o Fluminense foi bem superior ao Vasco, não tanto porque o Fluminense estava jogando uma bola excepcional, extraordinária, muito mais porque o Vasco é um time horroroso, meus amigos. O Vasco, time ridículo. O Fluminense tinha obrigação de vencer o Vasco e vencer bem, porque apesar de ser clássico e tudo, mas, cara, o time do Vasco é horroroso. O time do Vasco é horroroso, horroroso. Time horrível. E no segundo tempo é aí que a coisa degringolou de vez, entendeu? Não sei o que deu na cabeça do Marcão, deu uma de professor Pardal e estragou o jogo do Fluminense, estragou a reestreia dele, né? As substituições totalmente questionáveis, né? Marcão colocou o Fred, colocou o Ganso, tirou o Marcos Paulo, que vinha fazendo uma boa partida, tirou o Wellington Silva, autor do gol, que também estava fazendo uma boa partida, tirou o Michel Araújo, que apesar desse erro aí do lance que poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, vinha fazendo uma boa partida e, cara, começou a fazer umas maluquices lá. Botou o Ganso, aí botou o Caio Paulista, botou o André depois no lugar do Hudson. O Hudson sentiu. O Hudson, por sinal, no primeiro tempo fez
não jogou nada, tanto no primeiro tempo e numa parte do segundo tempo que ele jogou. Não gostei da partida do Hudson, né? É impressionante, parece que o Hudson tem no contrato dele, vem no contrato dele que ele tem que ser titular, né? Porque não justifica, na minha visão, na minha opinião, o Hudson de titular mais. O André, na minha visão, já tomou conta ali daquela posição. E se fosse o caso, iniciasse junto com o André, né, o Hudson, mas não, o Marcão quis inventar e fez merda, essa que é a verdade. Mas seguindo. O segundo tempo do Fluminense, o Fluminense não criou nada no segundo tempo. O Marcão matou o time no segundo tempo e o Vasco cresceu, assim, tudo que o Vasco e o técnico do Vasco queriam, o Fluminense fez. O Fluminense parou de atacar e recuou, deu campo pro Vasco. Deu campo para jogadores como Martim Benítez, pro... Qual o nome do outro cara lá? Esqueci. Léo alguma coisa, o argentino. Pro Cano, que inclusive no final do jogo foi dele o gol, né? E deu espaço pro time do Vasco jogar. O Vasco colocou o Thales Magno, jogadores assim de ataque, de mais correria, e o Fluminense acuado, cheio de volante, entendeu? Com Fred em campo, com Ganso em campo, entendeu? Para puxar contra-ataque. De velocidade só tinha um Caio Paulista, que até na minha visão não comprometeu, não foi mal. Era a única válvula de escape ali e até conseguiu dar vazão ao time do Fluminense. Mas o Marcão matou o time no segundo tempo. O Fluminense, não me lembro agora de nenhuma chance de gol do Fluminense no segundo tempo. O Fluminense deu campo pro Vasco, deixou o Vasco jogar, ficou assistindo e esperando que milagrosamente, sei lá, sobrasse uma bola, né? Viesse a sorte, né? A sorte sorrisse para o Fluminense. Mas não sorriu e, pelo contrário, o azar veio e deu uma rasteira no Marcão, né? Deu uma lição. Espero que ele tenha aprendido, né? Tomara, de que 1-0 não é garantia de nada, né? Você abrir 1-0 no primeiro tempo e abdicar de jogar no segundo tempo é inacreditável, é inadmissível para um time grande que é o Fluminense, e jogando contra esse time do Vasco que é horroroso. Repito, o time do Vasco é horroroso. O Fluminense tinha a obrigação de vencer o Vasco hoje e não o fez, né? Não venceu o jogo. Tomou um empate já ali os 47, 48 do segundo tempo. O árbitro tinha dado 6 minutos de acréscimo e o Fluminense tomou o gol do Germancano e uma bobeira impressionante. Se você olhar o lance, parece até que tinha sido uma falta pro Vasco, que o time do Fluminense está todo recuado ali da meia-lua para trás, e o jogador do Vasco livre, ele carregou mais um pouco e deu um chute. Deu um chute de longe, arriscou. E o Matheus Ferraz, que estava de frente para o lance, ele tirou o corpo. A bola foi na direção do Cano. O Cano teve o mérito, lógico, ali de dominar aquela bola. O Marcos Felipe já tinha ido, né? Estava esperando para o chute no canto, não esperava que o Matheus Ferraz iria fazer o favor de abrir para o cara chutar, tirar o corpo para o cara chutar, né? E o Cano dominou a bola e fez o gol com o Marcos Felipe já caído para o outro lado, não tendo nem chance, né, de defesa, né? O Igor Julião, que no primeiro tempo fez até uma partida ok, sumiu no segundo tempo, assim como todo o restante do time do Fluminense. E no lance do gol, quem estava dando condição também era o Igor Julião. Mais uma falha aí para defensiva, né,
do Fluminense, do caso do Igor Julião, né? Mas o que fica, eu espero que o Marcão tenha aprendido hoje essa lição e que ele mostre, que ele faça diferente na próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense, que não vai ser moleza. O Atlético Goianiense não é um time bobo e já nos eliminou esse ano, né? Tirou 2 pontos nossos no primeiro turno, lá no Maracanã, e já nos eliminou da Copa do Brasil. Ou seja, o Fluminense mais do que ninguém sabe como é complicado, né? Você deixar o Atlético Goianiense jogar. Mas fica também um aviso e um alerta para que a torcida não caia nessa loucura já de querer pedir a cabeça do Marcão. Foi o primeiro jogo, cara. Vi muito torcedor aí passando pano pro Odair, o Odair com um ano aí de Fluminense, cometendo os mesmos erros do Marcão. Aí o Marcão no primeiro jogo errou muito, e critiquei aqui nesse vídeo. Aí o Marcão errou, aí agora essa mesma galera que passava pano pro Odair o ano todo, tá o ano todo aí babando o Odair, e agora fica nessa aí já de crucificar o Marcão, agora não presta mais, né? Calma, torcedores, calma, né? Não é assim, não tem terra arrasada ainda, né? É o primeiro jogo do Marcão, vamos ter paciência também. Ele ainda teve alguns desfalques aí, né? Como o Martinelli, não pôde contar com o Calegari, não pôde contar com o Luiz Henrique, não pôde contar com o Luca também. Então, calma lá. Vocês aí que ficaram o ano todo aí defendendo o Odair, agora abaixa um cadinho a bola da crítica e vamos ver aí daqui pra frente o que o Marcão vai fazer. Beleza? Esse foi a opinião do jogo. Infelizmente, né? Frustrante, a gente está frustrado com esse empate aí, mas seguimos firmes aí, esperamos que na próxima quarta-feira o Fluminense consiga uma vitória. Na quarta-feira o Fluminense vencendo, né, pode aí, quem sabe, retornar ao G4, né, finalmente. O que era para ter sido hoje pode acontecer na quarta-feira, 9h30 da noite lá no Estádio Olímpico de Goiânia, estádio do Atlético Goianiense, em caso de vitória. Então foi isso, opinião do jogo de hoje. Deixe seu like, se inscreva e comente aí o que você achou da primeira partida do Marcão no comando técnico do Fluminense. Beleza? Saudações tricolores e até a próxima. Valeu!